Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, hoje eu vim nessa tarde maravilhosa, nesse dia ensolarado. Vocês podem achar que isso aqui é uma pintura, que é uma tela verde, mas não é. É a cidade mais linda do mundo, o Rio de Janeiro. O dia está maravilhoso, eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Então, por favor, já deem o like, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, porque o vídeo vai ser bom. O tema de hoje é sobre a prestação de contas, o accountability, né? Como é o nome disso em inglês. E a importância disso para os resultados que você vai ter e o porquê faz muito sentido você ter alguém para prestar contas e porquê que você vai ter sim um resultado melhor caso você faça isso. Então, bom, no esporte, normalmente, principalmente até no esporte amador, mais do que no profissional, a gente tem muitos atletas aí, muitos praticantes que são ávidos por melhorar, né? Os atletas têm essa característica, eles querem melhorar muito. E por querer melhorar muito, eles vão atrás de muito conhecimento sobre o que eles têm que fazer para conseguir ter uma performance melhor. E, obviamente, quando você começa a pesquisar sobre isso, você já vai dar de cara ali com a questão da nutrição, por exemplo, né? E aí você começa a pesquisar aprende sobre caloria, sobre macronutrientes, sobre hidratação, sobre suplementação, e você vai aprofundando cada vez mais. E às vezes você usa até algumas inteligências artificiais aí para te ajudar a montar a tua dieta e tal. E aí você pensa, pô, eu já tenho bastante conhecimento sobre isso. Hoje em dia eu tenho a IA para me ajudar a montar a minha dieta. Eu não preciso contratar um nutricionista, para que eu vou fazer isso? Porque, pô, eu já sei o que fazer. Aí eu vou pagar alguém para me falar o que eu tenho que fazer, sendo que eu já sei o que fazer. Isso não funciona, por isso que eu não preciso demandar parte dos meus recursos financeiros para isso. E é aí que vocês se enganam, porque não é tão simples assim. E aí eu quero separar esse vídeo em dois tópicos. O primeiro é, será que você realmente sabe? E o segundo é, mesmo que você saiba, por que você ainda assim não consegue fazer? E por que você, tendo alguém para prestar conta, conseguiria fazer ainda melhor? Então vamos lá, o primeiro ponto é, você pode estar caindo na pior armadilha de todas, que não é nem o fato da pessoa não saber. Porque a pessoa que não sabe, ela vai atrás de alguém que sabe e vai passar o conhecimento ali para ela. O problema é o cara que acha que sabe, mas na verdade não sabe, ou ele só sabe até a metade. Então, galera, vamos ser honestos aqui. Eu fiquei 6 anos na faculdade aprendendo sobre muitas coisas de nutrição, não só sobre a parte de nutrição esportiva, mas sobre a nutrição como um todo, tá? São 6 anos de faculdade. E muitas horas me dedicando a isso. Depois que eu saí, ainda fiz a minha pós-graduação em nutrição esportiva. Depois que eu fiz a minha pós-graduação em nutrição esportiva, eu me tornei professor de nutrição esportiva em outra pós-graduação e ainda trabalhei alguns aninhos aí na seleção brasileira de futebol americano com os melhores nutricionistas aí do Brasil, quiçá do mundo, tá? Você realmente acha que você sabe tudo que você precisa para montar uma boa dieta ou para seguir uma boa alimentação e para levar tudo isso ali no máximo? Você não sabe tanto quanto eu. Isso é um fato, tá bom? A não ser que você seja um outro nutricionista brabo que também tá vendo aí esse vídeo. Mas, em linhas gerais, cara, você pode saber muito sobre dieta, mas você não vai saber tanto quanto uma pessoa que tem anos de experiência na área. Eu já levei vários atletas aí para campeonatos mundiais e tal. Então você provavelmente vai estar perdendo alguma informação aí, alguma coisa. E outra, as informações que você tem, é muito difícil você ter noção se elas realmente vão servir para o seu caso, vão servir para você. Então, às vezes, o que funciona com um atleta não funciona com outro. Esse é o princípio da individualidade biológica, que é o princípio máximo que a gente tem que seguir quando a gente está falando de treinamento e de nutrição. E, além disso, a gente tem um viés de confirmação muito grande quando a gente está tomando conta da gente mesmo, tá? E é justamente por isso que tem vários exemplos aí de atletas excelentes, que também são treinadores excelentes. De cabeça aqui eu posso colocar o Leonardo Hermisdorf, o Davi Cardoso, o Guilherme Gortz. Eles três são profissionais, também são treinadores, são atletas excelentes e eles têm treinadores que ajudam eles, tá? Então, essa questão por que isso acontece? Quando a gente está tomando conta de nós mesmos, a gente tem uma capacidade de julgamento pior do que quando a gente está observando outras pessoas. Isso falando de treinamento já é muito real. Sobre nutrição, eu tendo a achar que é pior ainda, tá? E é por isso que eu tenho pessoas que me ajudam na minha dieta. São as pessoas que estão ali dentro da minha equipe já
mas ainda assim eu troco muita ideia com o meu treinador, com o Davi Coimbra, sobre isso, sobre a dieta. Ele me auxilia bastante, assim. Obviamente, talvez eu tenha um pouco mais de conhecimento sobre nutrição do que ele, mas, cara, ele é uma pessoa de fora olhando para mim. Então, ele tem muito mais conhecimento sobre a parte de treinamento, ele também é pós-graduado em nutrição esportiva. Então, o fato dele poder olhar o que está acontecendo comigo, com certeza me auxilia muito, tá? Então esse é o ponto primário ali do vídeo. Você às vezes acha que sabe o suficiente para montar sua dieta, na verdade você não sabe. E mesmo que você saiba, como você está montando a dieta para você mesmo, você pode acabar cometendo pequenos erros, achar que tem que subir de peso, achar que tem que perder de peso, porque isso também são decisões emocionais. Então você pode acabar errando. Se tivesse uma pessoa de fora olhando, já iria te ajudar bastante. Mas beleza, ainda assim você acha, não, Joca, tudo bem, você pode até saber mais do que eu, mas ainda assim não vai valer a pena o investimento que eu vou fazer, porque eu poderia estar investindo em outras coisas, por exemplo. E só esse básico aqui da nutrição já é o suficiente. Eu também discordo, porque o powerlifting ele é um esporte, e não só o powerlifting, qualquer esporte, na verdade, que você pratique, né? Você está competindo contra outras pessoas, então você tem que fazer mais do que essas outras pessoas. Se essa outra pessoa tá fazendo mais do que você, ela já tem uma vantagem clara em cima de você. Então, se ela tem uma outra pessoa que sabe mais de dieta do que ela, tá passando dieta para ela, e tá cuidando da nutrição para ela, e tá conseguindo ali ter uma visão mais clara sobre as coisas que estão acontecendo com ela, ela vai ter uma vantagem em cima de você, cara. Ela vai se recuperar mais rápido, ela vai ter mais energia para treinar, ela vai estar com a suplementação mais alinhada, com a hidratação mais alinhada, e ainda assim, esse nem é o motivo principal do vídeo, tá? Mas eu já falei aí uns 5 minutos sobre por que você pode sim estar se ferrando. Mas o segundo ponto é o principal, que é a prestação de contas. Então, basicamente, rapaziada, quando você sabe que vai ter que prestar conta com alguém, o teu cérebro já vai enxergar aquilo ali de uma forma diferente. Então, não necessariamente é sobre ter uma informação a mais, que eu já acho que você teria, que eu já falei nesse vídeo. Mas é principalmente por você entender que tem um compromisso externo com outra pessoa. Então, muitas vezes você vai mudar o seu comportamento sobre a sua alimentação, porque você sabe que você vai ter que falar com alguém o que está acontecendo. Isso acontece muito com treino, tá? Então, várias vezes ali, tem um exercício no meu treino que eu não quero fazer, que eu acho que é chato, mas eu vou fazer, porque senão eu vou ter que falar que eu não fiz, e aí eu vou estar atestando para mim mesmo de que você não teve um resultado bom porque você não quis. O exercício estava lá, era importante para você fazer, e mesmo assim você não fez. E aí sabe o que eu faço? Eu faço o exercício, mesmo sem querer fazer. Porque, cara, esse que é o poder da prestação de contas com alguma coisa externa. E aí, vamos lá. Quantas milhões de vezes você já não pegou lá a dieta do nutricionista certinha, falou, agora vai. Ou você mesmo montou sua dieta, vamos colocar assim, e aí você falou, agora vai. E aí você guarda ela na gaveta e não segue mais aquilo ali. Por que você não segue? Porque você não tem que prestar conta com ninguém. E é por isso que eu acredito que a IA nunca vai substituir o trabalho do bom nutricionista. Não é nem só pela questão das informações, não. Mas principalmente porque ninguém precisa prestar conta com um robô. Se eu tô lá te perguntando, e aí, como é que foi tua semana? Você seguiu direito? Não seguiu? Por que não seguiu? Quais foram as dificuldades que você teve? Você vai dar muito mais importância para isso, você vai ter que me falar. Aí você tem a opção de mentir também, mas aí tu tá me pagando para mentir para mim, não faz sentido, né? Apesar de que tem algumas pessoas aí que talvez façam isso, né? Mas são poucos. Mas enfim, cara, você já tá me pagando, você fez tudo, você vai ter que prestar atenção sobre o que você fez e vai ter que me falar. Joca, eu não fiz tal coisa, eu tive dificuldade nisso aqui. Isso vai fazer com que o teu comportamento na próxima semana seja diferente dessa. Porque quando você for cometer aquele mesmo erro novamente, eu já vou ter te avisado, cara, quando isso acontecer, quando você for para um churrasco, quando você for para um rodízio, ou quando você estiver na casa dos seus pais, que tiver que fugir muito da rotina, que estiver na casa da sua namorada, do seu namorado, tenta adotar essa medida aqui, esse comportamento, faz dessa forma, não faz daquela, senão a gente não vai chegar nesse objetivo tal que a gente traçou para daqui a um mês. Isso, com certeza, você vai pensar e falar, pô, o Joca me falou isso, não vou fazer isso de novo. E você vai acumulando essa série de coisas que vão acontecendo ao longo de várias semanas e o resultado é muito diferente. Então, os dados não mentem. Todo mundo que começa comigo tem um resultado melhor do que estava tendo quando estava fazendo sozinho. Tem muitas pessoas que eu mexo na dieta mesmo e estava ruim e passa a ficar bom. Mas tem muitas pessoas que não, cara, que a pessoa já tinha uma dieta boa, mas ela passa a seguir melhor aquilo que ela se propôs a fazer porque ela tem que prestar conta com alguém externo. E isso ajuda demais você ter mais consistência e fazer as coisas que às vezes você não quer fazer ou que às vezes você nem percebe que faz.
mas agora como você está descrevendo tudo para uma outra pessoa, está prestando conta com ela, você acaba fazendo mais e melhor. E outro ponto, sim, rapaziada, que pode melhorar muito é a questão da decisão e da sua, como é que eu posso dizer? Da sua carga mental externa. Você não precisa ficar pensando muito no que você vai fazer, não. Já tem ali, eu vou te dar os passos, você só precisa seguir e me relatar como que teu corpo está respondendo e o que está dando errado, por que você não está conseguindo seguir. Muitas vezes você também não vai conseguir identificar o porquê que você não está conseguindo seguir. Mas é justamente aí que entra a questão da expertise e de um olhar externo dentro das coisas que estão acontecendo contigo, né? Então é muito comum a pessoa falar, cara, não estou conseguindo fazer tal coisa, não sei porquê, e eu começo a fazer algumas perguntas, que são casos que eu já vi várias vezes, né? E aí a gente consegue identificar, a pessoa fala, puta, era exatamente isso aí que estava faltando, era exatamente isso que eu estava fazendo, e eu não estava nem percebendo. E aí ela consegue ter uma melhora um pouquinho maior, né? Então isso faz uma diferença, assim, gigante. E aí o nome disso tem até um termo em inglês, né, que é o Intention Behavior Gap, que é justamente esse espaço, né, esse gap, entre a sua intenção de fazer, saber fazer e o seu comportamento real. Então, por isso que muitas vezes você falar sobre, pensar sobre e ter alguém para falar com você o que você tem que fazer ou não, faz tanta diferença. E além disso, tem um outro tópico que é a questão de como o seu corpo responde e conseguir mudar a rota de acordo com as respostas e o resultado que você vai tendo. Então, às vezes, o plano que a gente traça ali, que você traçou quando você criou aquele primeiro cardápio, seja a sua rotina, seja a forma como o seu corpo respondeu, seja porque você não conseguiu seguir durante algumas semanas direito e depois você tem que recalcular essa rota, tudo isso acaba tendo que ter algum tipo de modificação, né? Então, várias vezes, na verdade, diariamente, todo dia eu entro e tenho que olhar qual que é o objetivo da pessoa que a gente traçou lá no início, como que está sendo o plano que a gente estipulou para ela e como que está sendo a resposta do corpo dela. Se eu achar que a gente não vai chegar lá a tempo, ou se a gente vai chegar muito rápido, ou se eu achar que tem alguma coisa para ajustar, eu já ajusto na hora. Então isso é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos. Cara, se precisar mexer no teu plano 1 milhão de vezes, eu vou mexer 1 milhão de vezes. Isso não é problema nenhum pra mim. Inclusive, eu faço isso com o maior prazer, porque eu vejo que eu realmente estou conseguindo ajudar aquela pessoa a chegar num resultado melhor. Então, cara, muitas vezes aquele plano que você traçou lá no início já não tá mais funcionando, você ainda tá insistindo nele, enquanto você já poderia ter mudado ele e ele já poderia estar te dando um resultado um pouco melhor. E ainda falando assim sobre um outro tópico, que é a questão da prestação de contas, cara, se você for pegar assim, todas essas empresas gigantescas, elas gastam uma grana com consultoria. Então elas já têm lá os CEOs, os executivos, que são caras super gabaritados, entendem muito do assunto, sobre finanças, sobre produtos, sobre o que for, sobre marketing, e mesmo assim essas empresas gastam uma boa parte do dinheiro delas para contratar uma outra empresa de fora para olhar para dentro dos processos dela e falar o que você acha que tá legal aqui, o que você acha que tá dando errado, o que você acha que pode mudar e pode melhorar. Então assim, se esses caras que são cheios da grana dedicam boa parte do orçamento deles para pagar outra empresa para ver o que tá funcionando ou não dentro da empresa deles, você realmente acha que você é especial o suficiente a ponto de não precisar que alguém faça isso na tua alimentação? Eu acho difícil. E aí os resultados não mentem, né? Assim, eu fiz esse vídeo todo para mostrar a importância, porque volta e meia tem uma galera, principalmente a galera mais jovem, eu já percebi isso, esse padrão de comportamento, de achar que porque viu alguns vídeos aí, normalmente da galera do bodybuilding, ou até vídeos meus, já aprendeu sobre dieta e já consegue tomar conta sozinho. E assim, é melhor do que nada, mas é bem longe do que você realmente poderia estar fazendo do teu máximo, e se você não está fazendo o teu máximo, o teu adversário está fazendo. Então a chance de você perder para ele é bem grande, mandando a real aqui, e talvez seja por isso que boa parte dos meus alunos tem um resultado tão bom e eles que ganham, né? Mas enfim, acho que meu poder de convencimento já acabou por aqui, eu já falei bastante. Espero que tenha te convencido de que sim, você precisa de alguém para te ajudar na parte da sua nutrição, mesmo que você saiba muito sobre nutrição. Os resultados estão aí para quem quiser ver. E se você quiser fazer parte aí do meu time, cara, vai ser um prazer enorme poder te ajudar. Eu vou deixar um link aqui de um questionário para você aplicar para essa vaga e a gente troca uma ideia. Se você achar que faz sentido, você entra para a consultoria. Se não, também, tudo bem. Mas eu já dei bons motivos aí para você entrar. Mas tamo junto. Espero que tenham curtido, deem like, compartilhem, se inscrevam no canal, tudo mais. E valeu!